Boa noite a todos. Nesse momento temos o prazer de trazer para vocês, através do canal Irmãos de Caridade em Cristo, mais algumas psicografias que recebemos dessa falange que nos assiste, através da qual a gente também procura ajudar aqueles irmãos que estão mais necessitados, irmãos desencarnados. E também reproduzimos aqui as mensagens do bem que eles trazem, através da qual procuram ajudar, incentivar, orientar os encarnados no sentido de sua própria reforma, de sua própria melhora íntima. Então eu hoje queria trazer para vocês 3 psicografias, são muito bonitas, cujas mensagens são bastante educativas, no sentido de que elas vão trazer sempre aquela tentativa de proximidade que os irmãos de caridade de Cristo tentam trazer, tentam focalizar entre os dois planos, né? Sempre com aquele apelo muito forte de ajudar os irmãos encarnados que precisam dessa orientação, tá? Então eu vou começar. Olá a todos, meus irmãos. Vejo dias resplandecentes para todos nós que somos abençoados pelo amor do Pai. Não há aqui na terra nenhum espírito abandonado, somente aqueles que teimam em se esconder em lugares distantes da luz que emana das leis ditadas pelo Pai. O caminho da descoberta é único e está aberto a todos. Não há uma única brecha que possa contaminar o trabalho daqueles que se dedicam à obra maior de Deus, né? Então ele está dizendo que enaltecendo então o trabalho de todos aqueles que se dedicam ao trabalho do bem, tá? Dizendo que por trás nós podemos ter certeza de que a criação, né? Que as leis divinas, elas estão para todos, e estão, na verdade, a colaborar conosco. Raras são as vezes em que o júbilo assume de forma tão forte os nossos corações, do que quando através da sintonia com o bem maior, quando conseguimos nos ligar a todos os irmãos. Então ele diz assim, que é através dessa sintonia com o bem maior, é justamente aí, na sintonia com o bem maior, que nós conseguimos nos ligar aos irmãos. Então ele está dando para nós como se fosse o caminho, né? Em que nós vamos seguir para podermos evoluir, e ele vai falar do que nós vamos encontrar do lado de lá. Olha só. Essa é a lei, ainda prematura para essa etapa humana, mas é ela sim o grande objetivo que iremos alcançar com o nosso devotamento à melhoria espiritual. Então ele vem dizer o quê? A sintonia com o bem, ela traz uma sensação de júbilo, de alegria, de felicidade muito grande, tá? E o que causa isso é a sintonia com o bem e a sintonia com os nossos irmãos. O caminho é esse, né? O caminho do nosso crescimento, da nossa melhoria, é justamente a aproximação com nossos irmãos. Eles estão sempre reprisando isso. Essa é a lei, ainda prematura para essa etapa humana, quer dizer, nós estamos aprendendo isso ainda. Mas é ela sim o grande objetivo que iremos alcançar com o nosso devotamento à melhoria espiritual. As lições que aprendi na esfera acima são maravilhosas. Muitas vezes nos surpreendemos aqui na Terra com poucos vislumbres dos que nos vêm, aquilo que é trazido das esferas superiores. Nem imaginamos o que de inédito e maravilhoso iremos encontrar logo ali, assim que conseguimos ascender um pouco e tirarmos o pé do lodo encarnatório material em que nos encontramos. Nós somos os escolhidos por Deus, que vive e não nos desampara. Então aqui ele nos promete as maravilhas da vida pós-mortem, na verdade,
mas para aqueles que conseguem perceber e se adequar às leis divinas. Ele vem trazendo esse discurso de uma maneira muito coerente, muito consequente. Os objetos de nosso desejo terrestre são meros equívocos perante as recompensas de felicidade que somente o amor de Cristo consegue nos reservar após nossa melhora espiritual. Ele vem de novo reforçar, dizer da felicidade, dizendo que o que encontramos aqui na Terra não tem valor nenhum perto daquilo que nós conseguimos quando finalmente atravessamos a barreira encarnatória e melhoramos espiritualmente, nos aproximamos das leis divinas e do amor ao próximo. Não há equívoco no caminho. Por mais que insistemos no erro, o caminho correto e reto continuará ali. Basta reajustarmos nossa sintonia e, com sinceridade, nos voltarmos para o lado em que está o sol. Então, o que ele fala aqui? Que o caminho, quer dizer, as leis divinas estão ali, são eternas, são perenes, são eternas. Nós é que nos desviamos delas, mas que a cada vez que a gente se desvia, reconhece e toma o caminho certo, a gente continua no caminho do bem. Pronto, a caminhada logo se reiniciará, agora no rumo certo. Então, ele diz assim que nós temos sempre a opção de, após errarmos, retomarmos o caminho do bem. O caminho do bem sempre vai estar lá, o caminho correto, e depende de nós reconhecermos isso e mudarmos a atitude nossa. Por pouco deixei a missão de vir aqui hoje, por conta de outros irmãos, outros espíritos, mais ansiosos que eu em praticar o bem através da orientação moral dos encarnados. Então, se percebe como eles mesmos se preocupam e se destacam, procuram sempre vir para fazer o bem aos encarnados através dessa orientação moral. Todos são muito dispostos, se dizem minimamente preparados para trazerem suas experiências, contarem suas histórias de encarnação vividas e de lições aprendidas. Nós já falamos isso aqui, já explicamos isso. Irmãos de Caridade em Cristo é uma falange muito grande de espíritos de elevado padrão moral, mas também aqueles que estão numa fase de redenção, estão deixando a crosta terrestre, estão ainda muito próximo daqueles sentimentos inferiores que notabilizam tanto a nossa existência aqui na Terra, mas já estão um passo adiante, já estão reconhecendo o erro disso, já estão se predispondo a lutar contra isso. Então, eles vêm contar suas experiências com esses sentimentos inferiores, no sentido sempre de nos orientar. Não achei que seria eu escolhido hoje, mas, como já vim outras vezes, me proponho da mesma forma a trazer-lhes as lições que aprendi. Da mesma forma que os outros também se propõem. Tá? Então é muito bonito essa psicografia, vem trazer para nós encarnados uma visão muito bonita, principalmente de esperança, ao dizer para nós, olha, se empenhem, invistam nessa sua melhora espiritual, porque com certeza essa melhora espiritual vai lhe trazer muito mais felicidade do que você possa imaginar e muito mais felicidade do que você consegue amealhar aqui nesse plano hoje. Confie, ele fala de situações inusitadas e tal, que a gente nem possa imaginar. Quer dizer, são maravilhas que a gente não consegue nem enxergar o que é hoje, na condição que nós estamos, mas eles nos prometem isso desde que a gente melhore, que a gente faça o nosso empenho, o nosso investimento na nossa melhoria espiritual. Tá bom? Eu também quero ler uma outra que eu acho muito bonita, muito bonita. Ela vem justamente nos falar de não exatamente de um sentimento, mas de uma atitude que nós tomamos, e que essa atitude ela está sempre agregada a um sentimento do bem, que é o carinho. É muito bonita a forma como eles explicam o carinho, eles falam do carinho, e eu gostaria de ler com vocês e ir, evidentemente, fazendo meus comentários,
Mas primeiro chamar a atenção do seguinte: às vezes eles tratam dessas atitudes que parecem que passam desapercebidas para nós, no meio de tantas informações, no meio assim de tantos comentários, mas na verdade é como se eles pensassem situações como essa, para que nós possamos valorizar isso, possamos entender isso, valorizar isso, né? Esses sentimentos, essas atitudes. Então ele vai falar do carinho. Carinho, esta é a palavra que vos trago hoje, caros irmãos. O carinho com que deves cuidar uns dos outros, é o mesmo carinho que dedicas aos seus, àqueles que amam de forma mais direta. Então ele quer dizer o seguinte, que você deve despender a todos os irmãos, a todos aos irmãos encarnados, o mesmo carinho que você dedica àqueles que você ama mais diretamente. Forma de exteriorização do amor em toda a sua magnitude dá a ele presença física. Veja só, ele diz que o carinho tira aquela configuração do amor, que é uma coisa abstrata, para dar-lhe uma vida física. É o carinho a forma de exteriorização do amor que sentes no peito. Olha que bonito. Tem que dizer assim, quando você ama, você exterioriza esse amor através do carinho. Os humanos não são os únicos donos do carinho, da mesma forma como não são os únicos donos do amor. O carinho, o amor se estende por todos os reinos, uma vez que é fruto do amor maior, esse sim, gerador do universo. Eu acho assim que é muita falta de conhecimento da nossa parte achar que esse amor que gerou todo o universo, né, que foi o amor da criação, ele não se perpetue dentro de cada um de nós. Então ele fala que sim, que ele está aqui conosco e o carinho é a forma de expressá-lo. O amor se estende por todos os reinos, uma vez que é fruto do amor maior, esse sim o gerador do universo. Vamos ver aqui a capacidade geradora do amor, a maior expressão criadora autorizada pelo Ser Supremo. O amor, então veja bem, ele é subsidiário ao amor, o carinho, né? Ele é uma forma de emanação, de representação, de ostentar, de colocar para fora esse amor. O amor precisa ser levado à frente, e uma dessas formas é o carinho. A caridade se faz com carinho, o perdão se faz com carinho, a grande sintonia que temos com todos os seres viventes se expressa de forma divina através do carinho. Então ele fala que o carinho é uma forma de se relacionar com todos os seres do universo. Então ele quer dizer o quê? Que o carinho é uma forma de expressão do amor que nós temos para com todos os seres do universo, em qualquer que seja o reino. Para vocês terem uma ideia de como ele é abrangente nessa sua afirmativa, né? O carinho é a forma de expressão do amor e se acha ligado a cada uma das formas de sua expressão. Ele quer dizer o quê? Todas as formas de exprimir o amor são contempladas pelo carinho. O olhar carinhoso, um gesto carinhoso, uma atitude carinhosa, uma palavra, vocês vão encontrar essa manifestação ligada a cada bom sentimento. Quer dizer, o carinho é como se fosse um penduricalho. Tudo que tem de bom pode ser expressado ao outro através do carinho. O carinho aproxima, ele atrai, ele acalma os exaltados, ele socorre e diminui o sofrimento dos irmãos em conflito. Muito bonito isso, né? É um instrumento poderosíssimo que Deus nos deu. E ele vai dizer isso. Falar do carinho é falar do amor de Deus pelas suas criaturas. Ele se espalha e tem a força de penetrar couraças. Ele vai dizer uma outra característica que o carinho tem. Valentes a ele, ou perante ele, né, para ele se ajoelham perante a sua enorme força
de submissão, o seu nome poder de submissão. Uma criança, um animal, um objeto mesmo, quando alvos de uma ação carinhosa, espelham aquilo que todos nós carregamos em nossa consciência, que é o DNA do amor que nos foi dado pelo nosso Criador. Entendeu? É muito bonito isso. O carinho é a força que tem também a capacidade de romper a barreira do tempo. Quantos não se lembram em vida, por uma vida toda, de um único e significativo gesto de carinho que recebeu de um pai ou de um filho? Então ele chama atenção para isso, que o carinho tem um poder muito grande. Ele fala o poder de atravessar o tempo, né? Porque ele, de tal forma ele liga, ele impacta essa manifestação, né? Tão forte que ela é, que você lembra de um carinho de um pai ou de um filho por uma vida toda, ou até por encarnações, né? Não é possível associar o carinho a algo que não seja do bem. Olha só. Mesmo aqueles que estão empedrados no mal, ainda estes guardam a capacidade de expressar carinho sincero, porque todos somos capazes de amar. Volta e meia, ouço irmãos dizerem que fulano ou beltrano não é humano, pois são incapazes de demonstrar perdão, de se mostrarem frágeis, de se ajoelhar ante qualquer coisa. Mas vemos que são humanos sim, pois acabarão sempre a manifestar amor através do carinho. Ele aproxima, atrai, compadece, nos torna uno como filhos de um mesmo Pai Criador. Quantas pontes o enternecimento propiciado pelo carinho pode abrir? Quantas portas o enternecimento propiciado pelo carinho pode abrir? Não se tem notícia de um sorriso carinhoso que não tenha despertado qualquer reação. Ele é vivo, ele atrai, aproxima, abre as portas para o exercício do amor. As lições de vida que eu trago são recheadas de carinho. Carinho sincero de quem se sente realmente grato por fazer parte dessa imensa comunidade dos filhos do Criador. Então, ele foi trazido para falar de um assunto tão singelo como o carinho, porque ele diz que ele desenvolveu muito isso na sua encarnação. O carinho complementa perfeitamente o amor, é a sua extensão. Vamos trabalhar para que as pessoas não se sintam constrangidas em manifestar carinho. Ele vai tratar de uma outra situação. Alguns por puro preconceito, outros mesmo por interesse ou vergonha. É preciso que essa singela demonstração de amor se expresse cada vez mais. Então aí ele vem dizer o quê? Que o carinho, muitas pessoas acabam não conseguindo demonstrar carinho por uma questão de incapacidade pessoal, ou por vergonha, ou por interesse. Então ele fala que nós devemos incentivar os nossos irmãos que eles possam se expressar dessa forma. O carinho aproxima por ser uma manifestação viva do sentimento. Ele próprio capaz de estabelecer uma ponte entre os seres e trazer a cada um dos envolvidos os benefícios de sua representação, ou seja, os benefícios do que ele representa, do amor que ele está representando. Todos somos capazes de amar e de manifestar carinho. Todos somos capazes de promover a mútua aproximação através da utilização dessa ferramenta incrível. Ele quis dizer o quê? Que o carinho aproxima. Ele está pegando uma outra característica importante. Mesmo que você encontre uma situação de frieza, de distanciamento, o carinho sempre é a maneira mais correta de você quebrar isso. E mais, o caráter do carinho é universal. Sempre será entendido, independentemente de cultura, raça ou religião. O que ele quis dizer aqui? Que o carinho é universal.
ele tem essa característica, ele consegue ser comunicado, ser percebido, né? Independente de situações muito específicas como local, raça, essas coisas. O carinho se estende e atrai. Uma vez estive de coração fechado, e agora ele vai contar uma passagem que foi significativa para ele. E o carinho que recebi veio de uma janela, de uma pessoa que nunca havia visto. Um singelo sorriso de quem fechava uma janela. Um carinho que alterou naquele momento a massa, essa sensação que eu tinha, que eu carregava. Então ele está contando um ato muito singelo de uma pessoa que ele não conhecia e que se cruzou com o olhar dele no ato de fechar uma janela, e aquele contato fez um bem tão grande para ele no momento que ele estava se sentindo mal. O carinho é múltiplo. Um sorriso, um toque físico, uma mão no ombro, qualquer que seja a manifestação, ela é pura e benéfica energia que é automaticamente dividida através do carinho. Então, ele fala que o carinho ele pode ser expresso de diversas maneiras. Ele falou da janela, a pessoa nem falou com ele. Foi uma expressão do olhar, né? Ele percebeu, através da expressão do olhar, a proximidade, ele se aproximou daquela pessoa. Energia pura que atrai e aproxima. Os corações mais brutos, rudes, endurecidos, são presas fáceis do carinho. A falta dele, do carinho, pesa. O ser precisa sentir, oferecer e receber essa manifestação do amor. Não há como evitar isso. O ser fica carente sem isso. Então ele vai dar mais avançar um pouco mais. Ele vai olhar por um outro lado ainda, o carinho. Vai dizer que o ser, quando ele fala o ser, é porque ele abrange, né? Ele fala dos três reinos, humano, vegetal e animal. Então ele fala de uma maneira genérica que o ser vivente precisa de carinho. Por quê? Porque nós precisamos estar próximos dos nossos irmãos, né? É natural isso. Isso veio conosco. Quando Deus nos colocou o código no nosso DNA, Ele já colocou esse código da aproximação. É natural que seja assim. E o carinho é um instrumento que Ele nos deu para que possamos fazer essa aproximação. Das ferramentas, né? O carinho é manifestação pura. Quando estiver em dificuldade, procure o carinho. Você o encontrará em outro ser, humano, animal ou vegetal. Todos são capazes de expressar, de oferecer carinho. Aos poucos, o carinho vai amolecendo os corações empedernidos, vai deixá-los em condições de receber, o que muitas vezes é difícil para alguns. Então ele fala que há espíritos empedernidos que têm, num primeiro momento, dificuldade de receber carinho. O carinho tem força quando se dá e tem força quando se recebe. Olha isso. O carinho que se dá não esvazia o coração do doador. Ao contrário, o preenche e renova as suas forças. Quer dizer, quanto mais carinho você dá, mais forte você fica. Expressão pura da caridade e do amor universal. Somos capazes de dar carinho sincero a todos os seres, a todos os filhos de Deus. Não tenho a pretensão de cobrir tudo o que se pode falar dessa incrível manifestação do amor universal. No entanto, meu objetivo foi cumprido, o de chamar sua atenção para essa manifestação tão poderosa, arma fortíssima que nem sempre enxergamos toda a sua força e valor. Ele está chamando a atenção para o carinho, para que nós possamos utilizá-lo na nossa luta constante de aproximação com nossos irmãos. Vou me retirar, mas não sem antes deixar aqui a mensagem de amor e paz aos encarnados do grupamento dos irmãos de caridade em Cristo. Quer dizer, é o desejo do grupamento dos irmãos de caridade em Cristo. Então eu fiquei muito feliz de receber
psicografia de uma manifestação tão rica, tão valiosa, que Deus nos colocou e que ela é tão coerente, né? Não só com o amor universal que nós recebemos no nosso DNA, mas justamente desse amor mútuo que nós temos com os nossos irmãos. Então ele desponta, ele mostra o carinho como uma poderosa ferramenta que a criação divina nos deu para que façamos essa aproximação. Para que façamos não só aproximação, mas que façamos com que uma forma de dividir esse amor com os irmãos. Então, eu agradeço muito essa atenção de vocês. Abaixo vocês encontram o número do WhatsApp, que é o 19 999 076 805, em que nós vamos integrá-lo num grupo daqueles que se interessam pelas mensagens recebidas do grupamento dos Irmãos de Caridade em Cristo, onde vocês podem dar suas sugestões, dar as suas ideias, fazer as suas interpretações dos textos, pedir alguma coisa, uma repetição, enfim, nós podemos nos comunicar, estamos abertos, porque o compromisso que nós assumimos perante Irmãos de Caridade em Cristo foi justamente esse, a de propagar as mensagens que eles trazem, né, através de veículos tão populares como o YouTube, porque através dessa divulgação, levar a doutrina espírita ao conhecimento das pessoas, fazendo com que elas percebam que o caminho real da sua felicidade, como ele falou aqui claramente, é através da sua melhoria espiritual, que é uma luta única e exclusivamente sua, nessa e em todas as encarnações. Eu quero falar mais uma, quero ler mais uma para vocês, que é muito bonita, em que o Espírito faz. Vocês já perceberam que o Espírito de Irmãos de Caridade em Cristo, eles não assinam, eles assinam como pertencentes à falange. Eles fazem questão de se mostrarem anônimos, né? Porque a mensagem que eles passam, elas são universais, são para todos os encarnados, são para todos os desencarnados que também participam. Então, com isso, com esse anonimato que eles conseguem, que eles nos passam, eles nos dão a garantia de que o interesse deles não é outro que não o de nos ajudar, nos orientar. Então, ele vai fazer agora uma analogia entre duas situações que é muito bonita. Eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção. Vocês vão ouvir meus comentários também, e talvez vocês possam até adiantar mais, vocês possam mergulhar nessa analogia e identificar outras situações que podem ser interessantes para nós. Se vocês quiserem fazer isso, podem, através desse grupo do WhatsApp, me passar suas observações. Adolfo, eu acho que você deveria ter comentado isso também, eu acho bacana aquela parte, mas eu tenho uma outra interpretação. Isso vai enriquecer muito. A gente volta aqui, lê de novo, tá? Ela é relativamente curta, mas ela é muito densa, ela é muito bonita e acho que vocês vão gostar. Pássaros que voam no céu. Somos como aves que voam em bandos, sempre seguindo uns aos outros, mas submetidos a uma ordem superior que nos estabelece cada movimento, nos dá o norte quando na hora da migração, nos ensina a voarmos juntos uns dos outros, como forma mais segura de preservação. Não poucas vezes nos chocamos no ar e, em piruetas desconcertantes, nos precipitamos em direção ao solo. Ele está dizendo assim que a gente se bate muito com nossos irmãos, né? E isso leva ao caos, pode nos levar ao caos, né? Quando ele fala, nos precipitamos em direção ao solo. Os pássaros também têm uma mão que os sustém nessa hora. Após, algo os mantém no ar, os impede do choque definitivo e fatal. Ele quer dizer assim, nós não vamos morrer, né? A nossa morte é a morte carnal, mas o nosso espírito é imortal. As mães entendem bem disso, pois sabem voar em grupo como nenhum outro pássaro. Por mais ruidoso e movimentado que seja a movimentação dos pássaros e que possam confundir,
sabem elas onde encontrar e proteger os seus mais próximos. Não sei se esse paralelo que tracei entre nossa trajetória e a de um bando de pássaros é suficiente, mas ele tenta representar para os irmãos encarnados exatamente esse estado de dependência que temos uns dos outros. E mais, que não há mais lindo movimento que aquele em que os nossos sentidos se afinam com os dos nossos irmãos e o voo de todos resulta como um balé perfeito. Então, essa parte é muito bonita, em que ele fala que essa sintonia que já foi citada, né, anteriormente, naquele momento ele aborda essa sintonia que, como um fator que dá um júbilo, uma alegria, uma felicidade muito grande, né? Aqui ele fala de que nós já fomos programados para esse balé perfeito, que é essa revoada de pássaros, né? Que eles voam de uma maneira tão uníssona, tão perfeitamente equilibrada, que todos viram ao mesmo tempo, né? Todos se movimentam no mesmo sentido ao mesmo tempo, né? Agora ele vai falar: deixamos alguns para trás, de fora do bailado. Eles precisam ainda passar por um aprendizado antes de se arriscar no voo conjunto, pois são eles os iniciantes, os que podem cometer mais erros e que podem, ao cometê-los, comprometer a estabilidade do voo e do próprio bando. Então ele fala assim daquelas pessoas, daqueles espíritos que não atingiram um nível moral suficiente para estar no meio de um bando desse. Vamos dizer assim, um ditador que luta pelo poder acima de tudo, acaba sacrificando milhares de vidas. Então ele quer dizer o quê? Que existem ainda casos, pela nossa situação espiritual atual, de pássaros que se for voar junto, vai prejudicar todo o bando, né? Porque eles cometem os erros deles e os erros podem comprometer todo o bando. Há ainda os pássaros de fora, os que não querem se integrar e ficam pousados em galhos onde pensam que, parados ali, eles sim é que estão seguros. Então ele fala daqueles pássaros que estão fora do bando, o bando está lá naquela revoada maravilhosa, aquele bailado maravilhoso, e eles não vão, eles não querem se arriscar. Eles têm medo de voar e de se arriscar além da força de seus pés, que firmemente sentem a madeira das árvores. Ele quis dizer assim, são aqueles que são muito apegados à matéria, aqueles que são muito apegados aos sentimentos materiais, como a gente fala, né? E tem medo de enxergar, de querer voar, de querer mudar alguma coisa, porque querem estar sempre com o pé na madeira, como ele fala, né? Em alguma coisa muito sólida. São pobres retardatários, suas asas se mostram atrofiadas, porque estão parados, né? O tempo que dispensarão para poder alçar voo será maior que o dos demais. Parados não comem, uma hora precisarão voar. O não comem, ele fez uma correlação perfeita com o não evoluem, né? Então, a evolução, ela é o alimento da vida espiritual, da mesma forma como a comida é a base da nossa sobrevivência material. Homens são assim também, procuram os lugares que se lhes parece mais seguro, mas com isso deixam de experimentar e de crescer. Não poucas vezes morrem de fome. Outros alçam voo e caem, ficam por terra, mas só esperam que suas forças se restabeleçam para novamente tentar. Então, aqui ele fala de uma maneira muito bonita. Então, primeiro ele falou daquele que simplesmente tem medo de tentar. Ele nega tudo, ele quer a ciência da forma como ele entende a ciência. Então aquilo para ele não dá um passo além daquilo. Ele não quer entender, ele não quer ler, ele não quer estudar, ele não quer nada. Aí ele fala de um outro tipo, que é aquele tipo que ele tenta mais de uma vez alçar o voo, ele comete os erros dele, da sua encarnação, da proximidade dele com a matéria,
né? Comete os erros dele, mas ele volta a tentar de novo, né? Ele está aberto para novas aventuras, para novos voos, ele quer melhorar, ele quer sair para comer, ele quer evoluir, né? É nesse sentido que ele fala aqui, nessa analogia. Agora, olha só que interessante. O fim para todos é o voo conjunto com todo o bando. Reparem como todos eles, em qualquer das situações que descrevemos, está sempre de olho no bando e sabe, por mais empedernidos que estejam, que precisam se unir a ele. Somos pássaros sozinhos destinados ao bando. Então ele diz assim, mesmo aqueles mais recalcitrantes, que não querem, ou porque não querem enxergar nada, ou porque estão errando e melhorando, enfim, qualquer que seja aquele que está só olhando, ele sabe que uma hora ele vai ter que se reunir ao bando. O final dele é a sintonia com o bando. Agradeço ao Deus e aos meus amigos a dádiva que tive hoje de poder me achegar a vocês para poder passar-lhes essa singela história, essa analogia. Quero que os irmãos que se comprometam do que foi dito quero que os irmãos se compenetrem do que foi dito e se localizem nessas diferentes personagens aéreas que descobri. Cada um sabe onde está, quer dizer, cada um sabe onde está dentre essas personagens que ele declarou, né, que ele mostrou. Vou procurar os meus irmãos do bando. Lá olhamos uns pelos outros e estamos firmes no amor de Cristo e do nosso Pai Supremo. Então ele, para encerrar, ele já se coloca como um pássaro que pertence a um bando, no caso o bando dos irmãos de caridade, né? És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Essa é a frase que os irmãos de caridade usam regularmente para dizer da sua submissão à vontade do Pai, não é verdade? E do seu apego ao trabalho que lhes é confiado. Eu agradeço muito a atenção de todos. Nós temos um compromisso muito importante com essa espiritualidade que se dedica tanto a nos orientar e a ajudar os irmãos desencarnados que estão em dificuldade, que a gente também humildemente procura ajudar, né? Então, essas duas grandes facetas do trabalho de irmãos de qualidade em Cristo, a gente humildemente procura colaborar, né? Tanto como na mediunidade, procurando aliviar o sofrimento daqueles desencarnados que estão numa situação de conflito, de desespero muito grande, como também recebendo essas mensagens que a gente, com muito carinho, com muito amor, procura passar para os nossos irmãos encarnados e que, com certeza, vão de alguma forma fazer vocês pensarem, vão de alguma forma ajudá-los a tomar suas decisões no sentido da busca do investimento pessoal nessa melhoria espiritual. Então, só para complementar, embaixo vocês vão ver o número do WhatsApp, 019 999 076 805. Esse é o número do nosso WhatsApp, nós temos um grupo lá, você vai ser convidado, assim que você acessar pelo WhatsApp esse número, você vai ser convidado para participar do nosso grupo, né? E isso com certeza, a sua colaboração, a sua participação vai nos ajudar muito, né? Então, mais uma vez, eu agradeço e espero de coração que possamos ser úteis à sua busca da felicidade eterna, né? Como foi dito aqui de uma maneira tão clara, que só pode ser traduzida através da sua melhoria espiritual. Então, muito obrigado a todos.